Evangelho, no capítulo 14. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Dando assim continuidade ao estudo que vimos a fazer já de alguns anos. Neste capítulo falamos sobre piedade filial, quem é a minha mãe, quem são meus irmãos, a parentela corporal e a parentela espiritual, e depois temos a administração dos espíritos, falando da ingratidão dos filhos e os laços de família. Antes de continuarmos com o trabalho, vamos ver aqui no dicionário as vários... o que é que quer dizer a palavra tão pequenina que é honra. Então é um sentimento do dever, da dignidade e da justiça, é um conjunto de ações e qualidades que fazem com que alguém seja respeitado. Isto é igual a dignidade, honradez, probidade, retidão. Distinção que resulta de ações ou qualidades que nobilitam, diferente de desonra. Dignidade, probidade, que é a observância rigorosa dos deveres da justiça e da moral. Qualidade de quem tem comportamento prudente, recatado ou considerado moralmente certo. Isto é igual a decência, decoro, recato e seriedade. Está no dicionário Ribeirã online. Uma palavra tão pequenininha com tantos significados e que fazem parte daquilo que nós tentamos ser, que são verdadeiros homens de bem. Quando eu fazia o estudo, quando estava a preparar o trabalho, a certa altura senti um impulso muito grande para falar de uma coisa que está constante aqui do capítulo, porque acho que é importante aos dias de hoje. Já o era, mas mais ainda aos dias de hoje. E falo aqui na questão desta parte aqui da instrução dos espíritos, que é a ingratidão dos filhos e os laços da família. E se me permitem, eu vou dar aqui um salto no trabalho, porque tenho aqui uns quantos slides e eu gostava de me cingir a este. Foi aquilo que eu senti durante a tarde, a necessidade de falar sobre este assunto, porque acho que é importante para nós todos. Para nós enquanto pais e para nós enquanto filhos. Alguns ainda têm mães e pais vivos. Falar deste assunto de ingratidão dos filhos, realmente só mesmo o estudo da doutrina é que nos dá as ferramentas para nós conseguirmos perceber o porquê, quais são as causas. Se somos culpados, não somos culpados, o que é que nós fizemos, o que é que eles trazem na mochila que causam estes atritos entre pais e filhos, ou entre filhos e pais, entre os próprios laços de família, porque todos nós temos uma família, grande ou menor, maior ou menor, mas todos nós temos uma família e, pelo menos eu tenho, há sempre uma ovelha negra na nossa família, achamos nós. Ele não caiu lá por acaso, ele caiu lá porque teve essa necessidade. Mas neste caso específico de pais para filhos, e porquê é que eu insisto com isto? Porque aos dias de hoje, e se nós olharmos bem ao que se tem passado, tem existido, na minha perspectiva, uma falta de preparação muito grande para os jovens. Isto porque nós também não fomos preparados para isso. E se nós não temos capacidade de passar valores, passar educação e outras tantas coisas, aqueles que são nossos filhos agora, um dia mais tarde vão ser pais. E é nessas alturas, não havendo o que dar, porque não receberem, que depois estas ingratidões aparecem. Embora elas tenham uma causa que é isto que nós vamos ver. Quem nos traz isto é Santo Agostinho. E o texto é muito grande, eu cortei aqui partes que são as mais importantes, mas eu aconselhava a todos a ler, porque é mesmo muito importante. Muito importante e muito, muito interessante. Ele começa por nos dizer assim: a ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo.
revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso. É em particular desse ponto de vista que a vamos considerar para lhe analisar as causas e os efeitos. Também nesse caso, como em todos os outros, o Espiritismo projeta luz sobre os grandes problemas do coração humano. Quando deixa a Terra, o Espírito leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e se aperfeiçoa no espaço, ou permanece estacionário até que deseja receber a luz. Muitos, portanto, se vão cheios de ódios violentos e de insaciados desejos de vingança. A alguns dentre eles, porém, mais adiantados do que outros, é dado que intervejam uma partícula da verdade. Compreendem que, para chegarem a Deus, uma só é a senha: caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento dos ultrajes e das injúrias. Não há caridade sem perdão, com o coração tomado de ódio. Portanto, aqui a abordagem é neste sentido. Caridade. É a palavra talvez mais repetida durante o Evangelho que temos. Caridade. Caridade é uma palavra que depois se abre uma chaveta e se coloca muita coisa lá dentro. Também é verdade que aqueles que são odiosos cá, quando partem, não se vão tornar anjos. Todos nós sabemos. E, portanto, isso tudo passa por um processo. Eu digo muitas vezes que nós regressamos a esta nova experiência enquanto encarnados, com uma mochila que trazemos coisas para resolver, coisas para progredir, mas se a mochila bem aberta. E nós temos muitas voltas, temos muitas distrações, e para ir do ponto A ao ponto B existem múltiplos caminhos. Vai sempre depender do próprio, a forma que vai utilizar para lá chegar. Nós, quando chegamos a uma casa espírita, é-nos dado muitas ferramentas. Dão-nos um martelo, de forma figurada. Dão-nos um martelo, dão-nos um prego, dão-nos um lápis para nós marcarmos o sítio onde vamos furar. Uma fita métrica. Mas também nos dão um algodãozinho, uma água oxigenada para desinfetar o dedo caso nos aleijemos, um mercuriocromo, que no meu tempo existia, agora pelos vistos se pode usar, e um penso. Mas somos nós que temos que fazer o furo. Portanto, nós temos múltiplas ferramentas que nos são dadas aqui para nós nos podermos trabalhar, só que para isso nós temos que pegar nelas e usá-las. Então, o objetivo da doutrina espírita é a nossa melhoria. A nossa melhoria vai fazer com que nós possamos mudar quem se encontra connosco. Que pode ser nos nossos lares, pode ser na nossa família mais abrangente, pode ser no local de trabalho ou noutro local qualquer. Se nós conseguirmos tornar-nos diferentes em determinados pontos, se isso for visível aos olhos do outro, se isso despertar interesse, mesmo que ele não saiba que nós somos aprendizes de espírita, esse interesse faz com que a pessoa pense pelo menos em mudar. Eu já disse aqui múltiplas vezes que um amigo, a certa altura, quando eu, depois de uma pausa, regressei à doutrina espírita, ele notou diferenças. E tanto assim foi que nós vinhamos de Lisboa para o Porto e, no caminho, tivemos uma conversa bastante demorada e ele disse que eu estava diferente. E eu ri. Achei engraçada a forma como ele disse aquilo. Deixaste de fumar, já não bebo, já não sei o quê, não sei quantos. Não é que a doutrina diga que nós não temos que fazer. Eu é que quis que fosse assim. A doutrina não proíbe nada. Mas ele notou a diferença. E eu fico feliz que, passados estes anos todos, ele diminuiu a quantidade de álcool que bebia, era bastante, para quase nada. Reduziu ao tabaco, criou uma família, estabilizou-se, coisa que não existia anteriormente. Fui eu que fiz a diferença? Não sei. Também não estou à espera que ele me diga se foi eu que fiz ou não, porque não tem interesse. Mas aquilo despertou-lhe interesse para ele ser diferente.
Quando nós trazemos aqui um trabalho, seja ele qual for, é sempre para mostrar, para criar interesse àquele que ouve, para ir procurar, para ler, para estudar e decidir depois o que vai fazer. Quando nós falamos da situação da ingratidão dos filhos para com os pais, é um alerta principalmente para os pais, porque alguns ainda vão a tempo. Eu tenho 2. Um já vai fazer 22, mas a outra é pequenita, tem 8. E, portanto, está naquela idade em que pode ser e deve ser trabalhada. Agora, parte de nós estarmos atentos para que isso aconteça, para que depois, mais tarde, não venhamos a achar que os nossos filhos são ingratos connosco. E é essa parte que é a parte mais bela da doutrina espírita. Não basta ler. Nós lemos o Evangelho múltiplas vezes e encontramos sempre coisas diferentes. Formas de interpretar diferentes. Porquê? Porque nós vamos aprendendo. Vamos burilando, vamos encontrando outro tipo de ferramentas para a nossa melhoria. Nós só conseguimos alterar aquilo que se encontra connosco se nós estivermos bem. Isso é mais uma das ferramentas que a doutrina nos dá. E não querendo alongar, senão não saímos daqui. Então, após anos de meditação e preces, o espírito se aproveita de um corpo em reparo na família daquele a quem detestou e pede aos espíritos incumbidos de transmitir às ordens superiores permissão para ir preencher na Terra os destinos daquele corpo que acaba de formar-se. Primeiro ponto, nós devemos estar, mesmo que não gostemos, devemos estar sempre muito agradecidos aos nossos pais. Porque se não fossem eles, nós não estávamos aqui. Em certa altura, houve pelo menos ali 2 ou 3 minutos em que os dois se amaram e geraram um filho. Mesmo que depois tenha acontecido múltiplas coisas. Mas se não fosse essa oportunidade de gerar ali um embrião, que mais tarde se tornará um filho, se não fosse essa oportunidade, esse espírito, pode ter sido um de nós qualquer, não interessa, não tinha a oportunidade de vir aqui e se trabalhar. Porque o trabalho não é só para ele. O trabalho funciona sempre em 2 vias. De pais para filhos e de filhos para pais. E nós temos que pensar que há muitos filhos que vêm aqui com o objetivo de tratar dos pais e não o contrário. Então essa oportunidade que é dada, é sempre dada e deve ser sempre agradecida àqueles que tiveram a oportunidade de gerar um filho. Portanto, os filhos têm que agradecer sempre aos pais. Qual será o procedimento da família escolhida? Dependerá da sua maior ou menor persistência nas boas resoluções que tomou. O incessante contacto com seres a quem odiou constitui prova terrível sobre a qual não raro sucumbe, se não tem ainda bastante forte a vontade. Eu até me posso propor a vir cá num seio de uma família em que tive múltiplos problemas em vidas passadas. Ou porque me mataram, ou porque me maltrataram, ou o que quer que seja. E depois do outro lado dizem-me assim, olha, tu vais encarnar naquela família. E eu olho assim, meu Deus, eu detesto aquele ou aquela pessoa. Mas bem, e sei aquilo que vou ou que tenho que fazer. Depois nós nascemos e vai depender do seio familiar a forma, o carinho que a mãe tem para com o filho. Eu não sou mãe, não. Eu fui mãe pelo menos nesta vida. Mas eu imagino, ou tento imaginar, se calhar não chego lá, que a sensação que terá uma mãe de pegar num bebê acabado de nascer ao colo e olhar para ele e deve pensar sem fim de coisas, não é? Porque é frágil e é um amor que não é descritível, não é? Se consegue. São momentos fantásticos, mas só o facto de ele dar um sorriso, aquele olhar inesquecível, cria ali uma ligação de tal ordem forte que só isso por si só
vai acabar por resolver, sem mais nada, muitos dos atritos que tinham antes. Depois temos todo um outro trabalho. Não é? Falamos aqui de uma forma mais sintetizada. Mas é essa ternura que faz amolecer os espíritos e faz com que eles passem a ser permeáveis às alterações ou às modificações. Assim, conforme prevaleça ou não a resolução boa, ele será amigo ou inimigo daqueles entre os quais foi chamado a viver. É como se explicam esses ódios, essas reações instintivas que se notam da parte de certas crianças que parecem injustificáveis. Faz-me lembrar um filho de um amigo meu que não podia ver o avô. Era cada charutada nas pernas que vocês não imaginam. E eu via aquilo e pensava, mas o que é que terá acontecido para o rapaz não gostar? É que não gostava, era um ódio de morte. Não podia ver. E ao mais, o senhor gostava muito do rapaz. E hoje dão-se lindamente. Mas até aos 4 anos, mais ou menos, 4, 5 anos, foi assim. O avô abria os braços e ele era cada pontapé nas pernas. O que é que estaria ali por trás? Não é? O que é que terá acontecido para aquela criança se ele nunca lhe fez mal nenhum? Porquê é que ele dava aqueles pontapés? Porque ele não fazia mais ninguém, era só aquele. E o rapaz é impecável, um rapaz super dócil, impecável. Mas para o avô, naquela fase era complicado. Muito complicado. Só que para isso, voltamos nós aqui. Enquanto aprendizes de espírito, nós temos ferramentas. Como é que se vai tratando isto? Como é que nós... Estou a falar num exemplo de neto para avô. Mas acontece com pais também. Como é que tratamos isto? Vamos falando com ele enquanto ele dorme. Conversar com ele. Pedir perdão por alguma coisa que tenha feito. Porque ele está a dormir, mas o espírito ouve. E é assim que se vai fazendo o trabalho enquanto pequeninos, para ir moldando a criança. Eu não sei se foi isso que aconteceu. Não faço ideia. Na altura conversei com esse meu amigo e expliquei-lhe a minha perspectiva. Depois não sei se foi isso que ele fez. Mas é nesse momento que nós vamos trabalhando. Desde pequenino, não é? O ditado é antigo, é pequenino que se torce por vir. Pedir perdão. Falar com os filhos. Dizer que os amam. Dizer que vão estar ali para eles, qualquer que seja o problema, enquanto dormem. No dia a seguir eles não se vão lembrar de nada. Achamos nós. Mas aquilo teve impacto profundo, não só no seu espírito, mas também no próprio corpo. Porque tudo aquilo que nós fazemos, dizemos e pensamos tem impacto nas duas coisas. Não só no espírito, mas no corpo também. Porque tudo está ligado. E se nós olharmos para o corpo, que nós achamos que é esta coisinha, não é? que temos, isto é um sem fim de células, moléculas, de órgãos. Nós somos um ecossistema gigantesco. Nós habitamos um ecossistema. Tudo aquilo que nós fazemos, a forma como falamos, a forma como nós vibramos, a forma como nós acariciamos, tem impacto brutal no espírito e no corpo. Portanto, nós pensamos que às vezes, para fazer determinadas coisas, às vezes até para dar o braço a torcer e pedir desculpa, tem que ser feito enquanto está acordado, não tem. E se não temos a coragem de pedir desculpas enquanto o outro está acordado, então que o façamos enquanto dorme. Porque tem impacto. Então, nada com efeito naquela existência há podido provocar semelhante antipatia. Para se lhe aprender a causa, necessário se torna volver a olhar para o passado.
Santo Agostinho começa agora a falar para nós e diz-nos: ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Inteirai-vos dos vossos deveres e pondo todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma, tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis, se fielmente a cumprirdes. Os vossos cuidados e a educação que lhes dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que cada pai e cada mãe, de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus, que fizeste do filho confiado à vossa guarda. Para voltar aos dias de hoje. Se nós não fizermos um bom trabalho com os nossos filhos, se não passarmos valores, se não passarmos educação, entre outras coisas, porque há muita forma de ajudar. O que é que eles farão quando forem pais? Em que é que eles se tornarão? Eu olho para esta sociedade, opinião minha, e vejo estas novas gerações como sendo uma geração meio que podre. Porque perderam o foco. O nosso foco devia de ser com Deus. E depois o resto. E nós temos o foco aonde? Nos telemóveis, nas televisões, numa data de tecnologias. Temos o foco no trabalho. Muito bem, pois todos nós temos que ganhar dinheiro, obviamente, senão não conseguimos sobreviver. Mas apostamos e colocamos o foco em coisas que não nos ajudam, só prejudicam. E andamos a correr de um lado para o outro, na azáfama do dia a dia. Tornarmos pessoas nervosas. Tornarmos pessoas insensatas às vezes. E tornarmos, sobretudo, egoístas. E repetindo aquilo que eu digo aqui várias vezes também. Nós tivemos uma oportunidade única com o Covid de nos tornarmos melhor e tornarmos piores. E então, desde o início do ano, e porque eu atendo pessoas, eu olho para as pessoas e vocês não imaginam a quantidade de vezes por dia que me apetece esganar pescoços. Eu não devia de pensar assim, mas é verdade. Porque as pessoas andam loucas. Perderam o foco completamente. Só pensam em si, nas suas coisas, no dos seus e depois os outros. E querem tudo para ontem, é tudo a correr, não me interessa se eu respiro, se como, se durmo. O dia tinha que ter 36 horas, pelo menos, e eu tinha que trabalhar as horas todas. Porque o mundo está assim. Então onde é que nós falhamos aqui? O que é que aconteceu? Neste meio, o que é que aconteceu? Qual é a diferença? Porque eu não noto isso muito nos meus pais, tenho uma certa idade, mas noto na minha geração. Qual é a diferença entre a geração dos meus pais e a minha geração? É o foco. Onde ele estava, desviou-se para o lado. Antigamente, eu lembro-me da minha bisavó, todos os dias, sem exceção, ela ia tirar a cesta. Falamos na aldeia, estamos a falar na aldeia. Comia e tinha a sua cesta. E então nós ouvimos de lá de fora, todos os dias, aquela senhora rezar, sem exceção. E não conseguia dormir sem rezar. E pedia por este e por aquele, porque já partiram e tudo. E tinha conversas fantásticas, muito à frente daquilo que eu pensava. Na altura, com 91 anos. Sem escolaridade absolutamente nenhuma. Tinha o foco bem definido. E nós não temos. Aliás, tivemos. Mas a certa altura perdemos. E esse foco é com Deus. Então é necessário religar. Não sei se vamos a tempo de nos religarmos a nós, mas podemos ir religar os nossos filhos. Para que, pelo menos, nesse salto geracional, a coisa se endireite. Quando se diz aqui, se fala e se pede que tragam os jovens às aulas de domingo, é para isso mesmo. É para eles saberem o que é Deus, quem foi Jesus, o que nos disse, o que nos trouxe, aprender a rezar, porque senão não passa.
então a bondade, a caridade, a generosidade, nada disso vai existir. E daqui a nada andamos todos aos tiros. Não é isso que se pretende. Se por culpa vossa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse ditoso. Mais uma vez aqui ele reforça que a nossa obrigação é educar os nossos filhos nas mais variadas formas. O seu sucesso depende de nós. O sucesso só acontece e é atingido quando ele é melhor do que nós. Eu vejo isto nesta perspectiva. Eu ficarei felicíssimo quando um dia perceber que o meu filho é bem melhor do que eu. Porque eu sei alguns defeitos que tenho. Já sei que alguns não vou resolver, provavelmente nesta vida. Sei aquilo que melhorei. Sei onde falhei e quero que ele não falhe, por isso é que tenho grandes conversas com ele. E algumas ele tem comigo. E, portanto, eu sei que ele está bem guiado e já está bem mais acima do que eu. Então eu considero que fiz um bom trabalho ali. Agora tenho uma pequenita que é preciso também dar com ela. Mas é essa a responsabilidade nossa enquanto pais. Ensinar tudo. Saber que as famílias passam dificuldades, que têm falta de dinheiro, que é para eles saberem o que é falta de dinheiro. Coisas tão simples quanto como é que eu vou fazer um fogo. Neste sentido. Imagino que eu estou perdido numa célula. Como é que eu consigo fazer uma fogueira para me aquecer? Pode não parecer nada, mas isso faz com que determinadas crianças ganhem vontade de levar os seus estudos mais tarde para determinadas áreas. Pequenas mudanças que nós fazemos na vida das crianças vai ter um impacto profundo mais tarde. Como utilizar ferramentas, como mudar uma lâmpada. Eu, se calhar, se perguntar a um jovem de agora com 14 ou 15 anos, pá, muda-me aqui uma lâmpada fluorescente. E ele vai ao IA ver como é que se faz. E se não tiver telefone? Muda-te aí. Não faço ideia. Não é? Essas pequenas coisas, tudo isso é ensinamento. Não é só educação. Tudo isso. Não escorraceis, pois, a criancinha que repele da sua mãe, nem a que vos paga com ingratidão. Não foi o acaso que a fez assim e que vou-la deu. Mães, abraçai o filho que vos dá desgostos e dizei com vós mesmas, um de nós dois é culpado. Isto talvez uma das tarefas mais difíceis. Não falando de nomes, mas tenho uma situação familiar e bastante complicada e nenhum nem outro admitem que os dois erraram. E houve ali uma falha muito grande, no foco. E a coisa descambou e não foi por falta de aviso. Por isso é que a doutrina espírita é um martelo que bate constantemente na nossa cabeça. Depois de ler, não dá para desler. Não há hipótese. Nunca mais somos os mesmos. Somos picados pela agulha do Allan Kardec e, de repente, nós nunca mais somos iguais. Fazei-vos merecedores dos gozos divinos de Deus, conjugou à maternidade, ensinando aos vossos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, amar e bem dizer. Mas, ó, muito dentre vós, em vez de eliminar por meio da educação os maus princípios inatos das existências anteriores, entretêm e desenvolvem esses princípios por uma culposa fraqueza ou por descuido, e mais tarde o vosso coração, ulcerado pela ingratidão dos vossos filhos, será para vós já nesta vida um começo de expiação. A tarefa não é tão difícil quanto vos possa parecer. Desde pequenina, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior. A estudá-los devem os pais aplicar-se. Voltando à sociedade de hoje em dia, a esta geração de agora. É muito mais fácil enfiar um telefone numa criança e deixá-lo estar sossegado do que, entre aspas, perder tempo com ele. Não se perde tempo. É
muito mais fácil. Eu gosto que a minha filha me conte o dia. Eu até apareço na escola, lá de vez em quando, à hora do almoço, vou checar. Que era o que o meu pai fazia comigo. Porque eu portava-me tão bem e ele volta e meia lá para ver. Pronto. E assim até é bom, porque a gente às vezes vê coisas e chama a atenção. Os pais têm que estar atentos a tudo. E aquilo que eu fiz e não devia ter feito, deu-me ferramentas muito boas para estar atento para que depois um filho ou uma filha não caiam onde não devem. E é muito mais fácil enfiar calmantes aos miúdos porque são, está na moda, não é ser dizer que são hiperativos, quando na realidade, se calhar, não vou dizer que não existem, porque existem, mas a percentagem é muito pequenina. O que há é falta de educação. Num expoente muito elevado. Porque os pais não querem perder tempo a educar os filhos. Porque é muito mais fácil enfiar no telefone. Ou tal, agora está na moda os telefones. E os professores sabem bem do que é. Olha, não dava para o professor. Não conseguia. Ainda há dias eu tenho uma cliente que é professora de Educação Física e ela disse que tem turmas inteiras a tomar retilina, um medicamento qualquer que dão às crianças. Que enfiam aquilo de manhã e depois enfiam a seguir ao almoço, que é para a criança estar calma e não fazer as neiras. Se calhar o que precisava era que os pais resolvessem aquilo lá em casa. Colocá-los de castigo. O meu filho nunca precisou, mas a minha filha já esteve, umas quantas vezes. A última vez eu mandei a virar para a parede, que era como fazer a mim na escola. Não morri, estou aqui. E ela também não morreu. Chorou que se matou. E depois vinha ter comigo e disse, pai, já está. Não, essa transporte. Mas eu não tenho nada na parede. Exatamente. Ficas a virar para a parede. E nunca mais fez o que tinha feito. É difícil. Não é difícil. Eu sei que a vida é complicada. Eu sei que todos nós temos trabalho. Isto é, parece que faz uma conversa, não é? Em vez de palestra, mas é a realidade. Todos nós temos trabalho. Todos nós andamos no corre-corre. E depois chegamos a casa cansados. E aqueles 2 ou 3 minutos com a criança, nós já não queremos ouvir. E elas precisam de falar e muito. Então a minha precisa de falar. E nós não os queremos ouvir. Depois, liga-se a televisão. Para quem vê a televisão, não sei quem desapareceu, fugiu. E os alertas foram múltiplos no decorrer do crescimento da criança. Só que o pai não viu, não está atento. Não estou a dizer nada de errado, pois não. Quando os pais vão feito tudo o que devem pelo orientamento moral dos seus filhos, se não alcançam o êxito, não têm de se inculpar a si mesmo e podem conservar tranquila a consciência. Admirai, no entanto, a bondade de Deus que nunca fecha a porta ao arrependimento. Vem um dia em que o culpado, cansado de sofrer, com o orgulho afinal abatido, Deus abre os braços para receber o filho pródigo que se lhe lança aos pés. As provas rudes, ouvi-me bem, são quase sempre indícios de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, quando aceitas com pensamento em Deus. Acolhei-os, portanto, como irmãos, auxiliai-os e depois, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo alguns náufragos que, a seu turno, poderão salvar outros. E nós temos que nos lembrar que os nossos filhos vão ser pais e avós. Os pais educam, depois os avós estragam. E eu chatei muitas vezes a minha mãe, porque comigo e com os meus filhos Deus me livre. É uma miséria. Tem que andar eu a chamar a atenção da minha mãe para estar quieta e não fazer determinadas coisas. Então vamos lá, fazer aqui umas questões e tentar destrinçar um bocadinho isto. Se um pai não consegue amar o filho, deve sentir-se culpado? Porque também há casos assim. E deve ser uma dor imensa. O pai de alguém, e não conseguir ter amor por aquela pessoa. É natural que o espírito, quando ainda guarda dentro de si imperfeições e mágoas profundas, exercite o amor de maneira imperfeita e recalcitrante. Esse amor pode não chegar ao desejo do bem e à dedicação espontânea em doação,
embora seja essa a sua idealização. Jesus foi claro ao dizer: honrai vosso pai e vossa mãe. A honra, o respeito são condições fundamentais para o plantio do amor que virá naturalmente e de forma espontânea depois do exercício e do sentimento mais apurado. Então os pais podem ser culpados da ingratidão dos filhos? No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 4. Quantos pais são infelizes com os seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências? Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvesse os gérmenes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. Porquê? Tinham a terra, tinham as sementes, não plantaram nada, ora, é como aquela anedota. Então, mas e esta terra não dá nada? Não. E se plantar? Se plantar já dá. Então é preciso plantar e é preciso regar para que depois a árvore cresça e frutifique. Se não fizermos nada, recebemos na mesma moeda. É possível, entretanto, que a ingratidão ocorra mesmo com toda a dedicação dos pais? Uma pergunta interessante. Sim, perfeitamente. E vimos antes, quando os pais hão feito tudo o que devem pelo adiantamento moral dos seus filhos, se não alcançam êxito, não têm de se inculpar a si mesmos e podem conservar tranquila a consciência. A amargura muito natural que então lhes advém da improdutividade de seus esforços. Deus reserva grande e imensa consolação, na certeza de que se trata apenas de um retardamento que concedido lhes será concluir noutra existência a obra agora começada e que um dia o filho ingrato os recompensará com o seu amor. Façamos a nossa parte, paciência, fé e perseverança darão ao Espírito que nos chega aos braços todas as oportunidades de renovar-se. Como eu disse, dão-nos o martelo, dão-nos o prego, fazem tudo. Mas temos que ser nós a fazer, não é? Se não quer, a culpa é de quem deu tudo. Graças a Deus que temos múltiplas oportunidades. Graças a Deus que vimos aqui muitas vezes. Quem passa por uma situação destas não imagina o seu sofrimento, mas se conhecesse a doutrina, se calhar, não digo que viveria melhor, mas pelo menos tinha a certeza que um dia mais tarde o iria encontrar numa outra encarnação qualquer, onde talvez ele já estivesse moldado o suficiente para aceitar o carinho do seu pai. Que tipo de consequência... Deixa-me só fazer aqui um reparo, antes de voltar aqui à questão, entretanto ocorreu. Nós vimos a casa espírita normalmente, porquê? Eu não vou dizer 100% dos casos, mas grande parte dos casos vimos pela dor nossa ou de outro familiar qualquer. Claro que existe um ou outro caso que vem tentar perceber o que é a doutrina espírita, vem pela curiosidade, mas na maior parte dos casos vem pela dor, vem pelo sofrimento. Então a dor é má ou é curativa? Porque se estamos aqui hoje foi porque aconteceu alguma coisa que nos causou um dano e nós vimos procurar ferramentas para reparar esse dano. Não é para nos tornarmos masoquistas, mas a dor é a cura. Que tipo de consequência gera a ingratidão para o espírito após o desencarne? No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, no item 3, diz: ai do ingrato, será punido com a ingratidão e o abandono. Será ferido nas suas mais caras afeições, algumas vezes já na existência atual, mas com certeza noutra, em que sofrerá o que houver feito aos outros. Não vale a pena ser mauzinho, porque tudo aquilo que vai, também volta. Em O Livro dos Espíritos, questão 399, diz: assim o orgulhoso será castigado no seu orgulho, mediante a humilhação de uma existência subalterna. O mau rico, o avarento pela miséria, o que foi cruel para os outros pelas crueldades que sofrerá, o tirano pela escravidão, o mau filho pela ingratidão dos seus filhos, o preguiçoso por um trabalho forçado, etc. Temos que nos lembrar que aqueles que são filhos agora
podem ter sido alguma coisa nossa antes. Porque normalmente gira naquele meio, naquele seio. Todos nós temos quesilhas com familiar. Todos nós. Todos nós tivemos um Natal que nos apeteceu apertar o pescoço a alguém. Todos nós. Não há ninguém que não diga ao contrário. Todos nós. Tivemos um Natal que correu pior. Natal, uma passagem de ano, uma Páscoa. Há sempre uma pega familiar, há sempre uma coisa. Nós, enquanto espíritas, temos de ter a capacidade de encaixe superior aos outros. E se o outro não pede desculpa, pelo menos possamos dar a abertura para que seja mais fácil ele pedir desculpa. E analisar bem se o erro é do lado de lá ou se o erro é do lado de cá. Também temos de ter essa atenção. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, item 19, diz-nos ainda: os benefícios acabam por abrandar os mais empedernidos corações, podem ser olvidados neste mundo, mas quando se desembaraçar do seu envoltório carnal, o Espírito que os recebeu se lembrará deles, e essa lembrança será o seu castigo. Deplorará a sua ingratidão, desejará reparar a falta, pagar a dívida na outra existência, não raro buscando uma vida de dedicação ao seu benfeitor. São as próprias ações que foram alvo da ingratidão que, quando preparado e convencido, ajudarão o espírito a compreender-se e impulsioná-lo novamente ao bem e à necessidade de nova reencarnação, buscando o seu aprendizado. É a lei de amor agindo na educação do espírito. Como devemos lidar com a ingratidão quando ela nos atinge no dia a dia? Então, a ingratidão faz sofrer o coração, é certo. Sacudi vossos pés, disse Jesus. Não nos importemos com as dificuldades do caminho. Há grande tristeza em ver um coração dedicado, amargurado e infeliz por causa da ingratidão. O que nos dizem os Espíritos? Na pergunta 938 do Livro dos Espíritos diz: as decepções oriundas da ingratidão não serão de molde a endurecer o coração e a fechá-lo à sensibilidade? Respondem-nos dizendo que foram um erro, porquanto o homem de coração, como dizes, se sente sempre feliz pelo bem que faz. Sabe que se esse bem for esquecido nesta vida, será lembrado em outra, e que o ingrato se envergonhará e terá remorsos da sua ingratidão. No Evangelho, no capítulo 13, item 19, isto é... Ok, parece que era repetir. Diz assim, que se deve pensar dos que recebem gratidão em paga de benefícios que fizeram, deixam de praticar o bem para não topar com os ingratos. Nesses há mais egoísmo do que caridade, visto que fazer o bem apenas para receber demonstrações de reconhecimento não é fazer com desinteresse. E o bem feito desinteressadamente é o único agradável a Deus. Não saiba a mão esquerda ou que a direita dele. Quando nós fazemos o bem a alguém, não estejamos à espera de receber um agradecimento. Tem várias coisas boas relacionadas com isso. Se aquele que faz o bem à espera de receber um agradecimento, vai ficar numa ansiedade porque fez o bem e está à espera que o outro diga alguma coisa. Certo? Ao passo que aquele que faz de forma desinteressada e não está à espera que lhe agradeçam, se isso não acontecer, vida que segue. Não está cá preocupado. Vou-vos contar uma história rápida. Houve um acidente em frente ao meu local de trabalho, aqui há uns anos, com um autocarro. Infelizmente partiram 2 pessoas. E eu fui a única testemunha. E ajudei uma pessoa que estava num dos carros. E até brinquei bastante com ela, porque a cena em si depois até se tornou caricata, tirando a parte das outras pessoas que partiram. O carro estava todo partido. A única vidro que estava intacto era o da porta da senhora. Como não se conseguiria abrir a porta, eu disse que queria partir o vidro. E a senhora não queria partir, eu queria estragar o carro. E o carro parecia um bolo, todo amassado. E então, o banco partiu, a senhora estava deitada,
como dizia que não mexia as pernas, eu fixei-a, tiro assim a mão no peito e deixei para ela estar quieta para não se mexer, porque não sabíamos o que é que estava lá. Portanto, veio mãe, essas coisas todas. E fui brincando com a senhora. A filha estava em pânico, a senhora em pânico estava, queria que eu tirasse a criança de dentro do carro, que eu não tirei, deixei-a estar, e fui brincando com ela. Pronto, portanto, o INEM tratou de tudo o que estava à volta, porque ali estava mais ou menos controlado. Quando regressaram à senhora, eu afastei-me, está tudo bem. E aquilo passou. Passado uns dias, eu nem me lembrava da cara da senhora. A senhora foi lá no local de trabalho, vinha agradecer. Pensei que tinha feito alguma coisa numa moto, assim, nem sabia o que era. Assim, mas o que é? Assim, assim e tal. Eu não precisava que viesse cá. Mas eu nem me lembrava da sua cara, eu também nem me lembrava da sua, deixa lá, está tudo bem e tal. E aquilo soube bem, não foi para ela vir agradecer, foi porque a senhora estava bem. Eu fiquei na ideia que ela tivesse algum problema qualquer na coluna, porque não mexia aos pés. Mas afinal foi só pela questão nervosa, não é? Da situação toda que lhe prendeu nos movimentos. Mas eu não estava à espera que ela agradecesse nada. Mas a senhora sentiu-se na obrigação de lá ir. E por acaso eu brinquei bastante com a senhora para ela quebrar ali um bocado a coisa. Então, sabe-nos bem não é o agradecimento, é sabe-nos bem saber que nós ajudamos alguém e não estamos à espera de nada. Porque eu não estava à espera que ela fosse lá sequer. Nem me lembrava, se eu podia me cruzar com ela na estrada, que eu nem me lembrava da senhora. E se a vir hoje, eu não sei quem é. Sabe bem ajudar alguém numa situação qualquer, caiu abaixo de um passeio de barra, se levanta essa senhora, nós seguimos caminho, ela não... Está tudo bem. Não estar à espera de fazer com interesse. Como se vê muito, não é? Agora, o que se vê nos acidentes é logo alguém está a filmar. Em vez de estar preocupado com a pessoa, não, alguém põe no telefone e vai filmar aquilo. Depois vai parar o TikTok e sei lá, essas coisas. Enfim. Há também o orgulho, porquanto os que assim procedem se comprazem na humildade, com que o beneficiado lhes vem de pôr aos pés o testemunho do seu conhecimento. Aquele procura na terra recompensa ao bem, que pratica, não a receberá no céu. Deus, entretanto, terá em apreço aquele que não a busca no mundo. Então, que tipo de ensinamento podemos tirar da ingratidão? Lembremos que tudo aquilo que nós temos que nos acontece na vida é uma lição. Todas as coisas boas e as menos boas, que é para aprender com elas. Se Deus permite que por vezes sejais pagos com ingratidão, é para experimentar a vossa perseverança e praticar o bem. Está no Evangelho, no capítulo 13, item 19. O ensinamento é que somos convocados à prática do entendimento das criaturas, com perseverança, e a esse ensinamento não nos podemos furtar pelas reações que tivemos, se nossa consciência está tranquila. O exercício do bem, há maior ensinamento que esse? Sabe bem fazer o bem. Sabe bem. Então todos nós temos um papel muito importante aqui. Todos nós. Com influência em casa, no nosso círculo familiar mais próximo, no nosso local de trabalho, no círculo de amigos, no supermercado quando vamos às compras, quando vamos passear na praia, quando vamos pela rua passear o cão. Nós temos papel importante em tudo. Deus coloca-nos a teste constantemente para saber se já somos capazes de ultrapassar a prova. Nós, para fazermos um teste na escola, estudamos uma certa matéria e depois vamos a teste provar que sabemos. E no decorrer das nossas vidas é assim. Nós somos colocados a teste múltiplas vezes. Múltiplas vezes. Em coisas às vezes tão pequeninas. Só que nós andamos muito distraídos. E voltando a repetir, o objetivo é que nós possamos apontar o foco
o nosso objetivo a Deus, para nos equilibrarmos e, de certa forma, ajudarmos aqueles que se encontram a caminho connosco. E um dia sermos verdadeiros homens de bem. Este era o trabalho de hoje. Acho que era importante falar sobre isto. Falámos pouco das crianças. Elas são o nosso futuro, não é? Como nós dizemos muitas vezes. Mas se o futuro não for trabalhado, vai-nos reservar coisas não muito agradáveis. Então, novamente o convite para quem tem crianças. Nós próprios somos crianças. Aos domingos, na evangelização para as crianças, também há aulas para os pais enquanto esperam. Fica o convite. Em breve terá cá a minha filhota também. Já tenho falado muito sobre isso. O meu filho também frequentou. Vou-vos confessar uma coisa também, porque o meu filho é uma pessoa um bocadinho diferente. Não é pessoa, o meu filho é um bocadinho diferente. Ele, desde pequenininho, fazia questões que eu não fazia ideia como é que eu havia de responder àquilo. Porque era tão improvável e chegava a ser assim mesmo maluco. Do nada ele chegava à nossa beira, era assim: ó pai, entre um rinoceronte e um tubarão, se anda assim à porrada, quem é que ganhava? Isso nem sequer era possível. Um está na água, o outro não. Isto foi toda a vida dele. Sempre com dúvidas, sempre a magicar em alguma coisa. Sempre. Hoje, com 21 anos, ele tem a vida tão esquematizada. Ele tem o tempo de estudar. Está na faculdade, tem o tempo de estudar. Depois tem o tempo de ir para o ginásio. Quando chega a casa, vai cozinhar. Tem que ser, não é? Cozinhar. Depois tem ali meia hora para ler. Já leu o livro dos Espíritos, agora está no livro dos Médios. Lê 15 páginas, ou que está definido. Tem que ler 15 páginas por dia. Tira apontamentos. Se estiver no treino, às vezes vem qualquer coisa à cabeça, ele aponta e depois vou meditar sobre o assunto. Pode demorar 2 ou 3 meses. E depois manda-me aquilo que ele pensou, não é? Que ele retira dali. Às vezes é difícil para mim chegar a perceber e tentar entender, porque é uma escrita difícil. Às vezes parece que nem é ele que escreve. E se calhar, quem sabe. Mas é um bocadinho diferente. Mas ele foi sempre assim. Portanto, ele já trouxe aquilo com ele. Foi sempre assim. E quero com isto dizer o quê? Foi preciso perder sempre algum tempo com ele para tirar estas dúvidas. Porque se não tirarmos dúvidas, todas as crianças têm dúvidas. Se nós não tirarmos dúvidas às crianças, passa a ser uma dúvida existencial. De alguma coisa, sempre. Continuo sem saber quem é que ganhava entre o tubarão e o rinoceronte. Não faço a mínima ideia. Mas eu às vezes, se calhar ganhava este porque tenho os dentes mais... E aquilo fazia sentido na cabeça dele. Todos nós fomos crianças. Todos nós somos crianças. Todos nós estamos a tempo de aprender alguma coisa. Fica o convite. E agora convidava também a fazer a prece final. Então vamos agradecer a Jesus o dia de hoje, a oportunidade que nos deu de acordarmos, de nos levantarmos, de fazer as nossas vidas, de trabalhar, de estudar, de exercitar, de ajudar o próximo, de aprender, mas também de falir, de cair, de errar,
porque não tendo dúvidas, querido Mestre Jesus, sabemos que tudo aquilo que nos acontece tem um objetivo. Sabemos, Senhor, que nos alertas constantemente, indicando-nos o caminho. E sabemos também, Senhor, que quando não te ouvimos, a dor vem como tratamento para nos colocar novamente nos carris. Assim, Mestre amado, te pedimos, Senhor, que continues a ser o nosso foco, a nossa luz, o nosso guia. Que nos possas abraçar a todos nesta noite com o teu manto de misericórdia, com o teu amor, com o teu caminho. E que possamos, Senhor, sentir que a vida vale a pena, que perante uma grande desesperança a solução está a 2 passos e que não é pelo suicídio que se resolve, Senhor, as dificuldades da vida. Então, Mestre, te pedimos, Senhor, que possa estar sempre nos nossos corações, nos nossos pensamentos. Que nos ajudes, Senhor, a tomar as melhores decisões. E que um dia, Mestre, quando formos dignos de tal, que possamos finalmente te abraçar de forma realmente verdadeira. Obrigado, Jesus, Mestre amado. Fica connosco e acompanha-nos até aos nossos lares, hoje e todo sempre.